Estamos em Faro, Algarve. No século XVI, Faro tinha cerca de 2.000 habitantes e 500 escravos, negros subsaarianos. O envolvimento de Portugal e dos portugueses na escravatura é uma das páginas mais trágicas da nossa história. Mas a história que vamos hoje contar aqui é de alguma forma benigna. Nos séculos XVI, XVII, XVIII, o Algarve, Faro em particular, foi palco de um processo de integração dos escravos africanos único no país e no resto da Europa. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Francisco, aqui estamos à entrada da linda Sé de Faro. Já vamos falar desta igreja e da sua história, mas esta nossa conversa exige uma introdução de esclarecimento. Se nós fôssemos falar da história da escravatura em Portugal, mais propriamente do envolvimento de Portugal com o mercado de escravos, provavelmente deveríamos estar em Lagos. É verdade. Onde ainda existe um edifício que se supõe ter sido o local onde se fazia o mercado dos escravos. Mas, de facto, não é essa a história que nós vamos hoje aqui contar. Vamos seguir-lhe as pisadas, assim, Francisco Lameira, para contar que história, exatamente? Uma história muito interessante, em que, mais do que o mercantejar os escravos, vamos nos aperceber de como a população algarvia teve capacidade de aceitar e de miscigenar com toda esta gente. E muitos de nós, incluindo eu, já somos o resultado dessa miscigenação. Mas a um nível completamente, essa miscigenação é um nível muito mais fundo e tem uma escala, tem uma dimensão que nós não suporíamos. No século XVI havia 2.000 habitantes em Faro. 2.000 e tal habitantes, e para essa população de farenses, assim se pode dizer, tínhamos 500 escravos, o que dava uma percentagem à volta de 20%, o que é muito relativamente a outras regiões do país, onde a percentagem poderia andar entre os 2, os 12, os 16 ou os 18%. Portanto, aqui em Faro temos indícios de uma percentagem um pouco maior do que no resto do país. E esses escravos negros eram da África, do norte da África ou da África subsaariana? Era subsaariana. Portanto, negros. Negros. Também havia uma comunidade mourisca, mas essa será para outra ocasião. Para outras conversas. Exatamente. Muito bem.
temos uma surpresa, ou o início de uma série de surpresas que o Francisco nos vai apresentar aqui dentro da sede de Faro, mas antes de cruzarmos este magnífico pórtico, convém muito brevemente recordar a história deste edifício. Sim, e rapidamente, este edifício só foi sé a partir de 1577, isto é, após a reconquista cristã neste local vai-se fixar uma igreja matriz, a igreja que no fundo dava corpo ao Conselho, o Conselho de Faro tinha aqui a sua igreja mãe. Não sei se tem presente que no século XVI, devido aos descobrimentos e à expansão marítima, era necessário que a sede do bispado não tivesse em Silves, porque Silves fica no interior. Era necessário navegar o rio Arade, que estava com problemas graves de assoreamento e, por outro lado, os mosquitos provocavam epidemias. Ora, era necessário fazer com que a sede do bispado ficasse no litoral e três localidades disputavam: Lagos, Faro e Tavira. Lagos tinha um inconveniente que ficava muito a Barlavento. A Tavira tinha outro inconveniente, ficava noutra ponta, a Sotavento. Faro tinha o grande conveniente de ter aqui uma proteção que era a Ria Formosa. A Ria Formosa era muito, de uma riqueza muito grande, mas impedia a entrada da pirataria. Era uma muralha natural. Exatamente, era uma muralha natural. E então quando se escolhe Faro vai ser elevada de vila a cidade para poder acolher o bispo que vinha de Silves. Portanto, Silves deixa de ser a sede do bispado e passa a ser esta igreja que pertencia à Ordem Militar de São Tiago. É aí que este templo passa a ter a categoria de sé. Exatamente, passa a ser a categoria de sé. Mas, em 1596, está a ver, pouco tempo depois, estávamos sob domínio espanhol e os ingleses que saqueavam uma série de cidades aqui e de localidades aqui no Mediterrâneo, depois de virem de Cádiz, vieram aqui e queimaram e incendiaram a cidade de Faro. E, nessa altura, a igreja foi queimada, foi destruída. Daí que os arcos e a estrutura principal já é do princípio do século XVII e, portanto, os vestígios góticos sobrevivem, nomeadamente neste portal e em duas capelas laterais. Muito bem, sendo que, evidentemente, o retábulo, o da Capela Mor, da Capela Mor, tem obviamente, lá a data 1640, portanto já posterior a esta grande campanha. Já é posterior, portanto isto foram várias campanhas ou várias Exatamente. Obras sucessivas, não é verdade? Sim, para que se compreenda que não corresponde tudo exatamente à mesma época. Portanto, feita a introdução a esta lindíssima sé, à Sé de Faro, talvez convenha então começarmos a seguir intensamente a pista da nossa história, que são figuras de negros no contexto das narrativas católicas, e isso é muito raro ou muito pouco frequente. Vamos ver. Francisco, esta é a primeira das surpresas anunciadas nesta nossa conversa. Dois negros, pretos em rigor. Preto Exatamente. Era a expressão que se utilizava, não era? Nos a mais documentos? frequente, também se usava negros, mas a mais frequente era pretos. E nós éramos os brancos. E nós os brancos. No caso do Francisco Algarvio. Já está misturado. Misturados somos todos hoje. Estas duas figuras são de quando? Ora, em princípio, nós não temos uma data escrita, mas temos o brasão do bispo Dom Simão da Gama, que é bispo no Algarve entre 1685 e 1703. Em 1703 é nomeado arcebispo de Évora. Portanto, isto que está aqui é dos finais do século XVII, princípios do século XVIII. Portanto, esta capela, toda a capela, sente seguro que estas figuras são da origem da capela, são originais. São originais. Portanto, significa que o Dom Simão da Gama, em 1690, manda reconstruir a antiga capela que já aqui existia.
Portanto, a tal descrição que eu lhe falei há bocado, de 1554, descreve existindo aqui uma capela com a confraria de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. O Dom Simão da Gama, em 1690, vai mandar reconstruir esta capela, que apesar de ser dos escravos africanos, no entanto, ele vai, no fundo, colocá-se na qualidade de protetor. E para quê? Porque ele não sabia ainda que ia ser nomeado arcebispo de Évora e vai mandar construir isto para ser a sua sepultura. Portanto, no fundo, isto era uma capela privativa para receber a sua sepultura, para receber o seu túmulo. De facto, em 1703 ele vai embora e não foi concluída a obra prevista, mas de facto estas duas figuras de negros lampadários... Lampadários de lâmpadas, aliás, como se vê aqui, não é? Que iluminavam, não é? Exatamente, que iluminavam. Que é uma raridade, não se encontra em mais nenhum sítio do país. De facto, temos outras capelas com retábulos dedicados a Nossa Senhora do Rosário, ao São Benedito, a Santa Ifigénia, mas de facto estas duas figuras... Quando nomeia essas figuras, Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Santa Ifigénia, é porque tem uma relação particular com os negros? Exatamente. Não era só a Nossa Senhora do Rosário que servia de culto aos negros. Portanto, eles, a comunidade africana, para além da Nossa Senhora do Rosário, também cultuavam a Santa Ifigénia e o Santo Ilisbão, que eram dois santos carmelitas. Nós já vamos ver representações noutro local. Assim como também tinham o culto a São Benedito, esse mais divulgado pelos franciscanos. Às vezes na documentação surge a seguinte referência: São Benedito, ainda que preto nas cores, branco nas ações. Repara a piada. Portanto, no fundo, temos outros exemplos. Olhe, por exemplo, na igreja de São Francisco no Porto, naquela igreja tão interessante, lá está uma capela de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito. Agora, de facto, estas duas figuras são extraordinárias porque não se encontra em mais sítio nenhum do país. É uma referência explícita que, no fundo, isto era uma capela da população africana, com o patrocínio, de facto, do bispo. No fundo, repare, isto era uma obra de arte total, significa que a totalidade do espaço estava decorado. Lá em cima foi pintado de branco e com aquela cor, mas houve pintura de grotesco. Portanto, isto era uma obra de arte total. E foi aqui gasto muito dinheiro, 15 mil cruzados. Mas a comunidade africana não tinha essas possibilidades. Só saía, no fundo, beneficiada na medida em que o culto prestava-se num local de grande acolhimento, de grande qualidade, e o bispo também saía como porque era, de facto, um protetor. No início do século XVI, 2.000 habitantes, 2.000 e tal habitantes em Faro e 500 escravos negros da África subsaariana. O que é que aconteceu a estas 500 pessoas? Essas 500 pessoas vão sucessivamente tendo cartas de alforria. Aliás, uma das intenções delas se inscreverem na confraria era de ter ajuda. Quer dizer que as pessoas, ao se inscreverem numa confraria, tinham direitos e deveres. E dentro desses direitos, um deles é, de facto, em caso de dificuldade, a confraria ajudava-os. Tinham uma proteção especial por parte dos outros confrades? Exato, tinham uma proteção social e tinham uma integração religiosa que era muitíssimo importante. E, progressivamente, eles vão conquistando a alforria. As cartas de alforria são constantes e, na medida em que vão tendo estas cartas de alforria, vão se libertando. E é preciso também dizer que esta confraria não era exclusiva de pretos. Em alguns casos, em alguns sítios do país, nós temos dois ramos: a confraria de Nossa Senhora do Rosário dos pretos, a confraria de Nossa Senhora do Rosário dos brancos. Mas neste caso aqui, ela é mista, quer dizer que também podiam estar aqui devotos da Nossa Senhora do Rosário sem serem pretos, sem serem africanos, podiam ser também... E que provavelmente intercediam pelos escravos. E logicamente, como um dos objetivos era angariar fundos para que os irmãos conquistassem a carta da alforria. Portanto, compravam a liberdade... Compravam a liberdade dos seus irmãos, dos seus confrades. Negros. Mas que história extraordinária. E de facto, no fundo, toda essa gente foi sendo sucessivamente assimilada. E daí que
as pessoas de Faro, uma parte do seu sangue, de certeza absoluta, que resultou dessa miscigenação. E dessa comunidade em particular, que está contabilizada no século XVI exatamente, no como ano específico. 500. Exatamente, 1554. 500 indivíduos 500 africanos que estão aqui. Ora, retomando, o Dom Simão da Gama, no fundo, O bispo? O bispo vai se tornar o protetor. É uma das figuras muito interessantes, é a figura do protetor. A confraria tem um juiz, que é eleito todos os anos, tem mordomos, tem um escrivão, tem um tesoureiro, mas às vezes pode ter um protetor, que é uma alta individualidade que assume um papel de mecenas. Ora, isto que está aqui é uma obra muitíssimo interessante, porque é uma obra de arte total. Quem pagou isto, no fundo, foi o Dom Simão da Gama. Na cidade há outros vestígios, que não sendo o Dom Simão da Gama, no entanto, eles são igualmente interessantes, porque mostram, de facto, esta aceitação que nós tivemos por esta comunidade africana que vem para cá viver connosco. Vamos ver outros, vamos segui-lo nesta visita guiada, mas Francisco Lameira, só mais uma palavra sobre o Bispo da Gama, descendente de Vasco da Gama. Exatamente, um descendente da nobreza importante do país e que aqui permanece. Aliás, no Algarve, os bispos vêm para cá a meio da sua carreira e uma parte deles depois ascende e torna-se bispo de outras localidades. Olha, por exemplo, Dom Afonso de Castelo Branco, que vai depois para Coimbra e faz o passe, que é hoje o Museu Machado de Castro, o Dom Simão da Gama, que vai depois para arcebispo de Évora. Portanto, alguns dos bispos foram, de facto, personagens que não terminam aqui a sua carreira, faz parte do percurso da ascensão. Exatamente, faz parte do percurso da ascensão e que, no fundo, deixam sempre aqui a sua marca. Vamos até onde, agora? São Pedro, onde também havia uma confraria de Nossa Senhora do Rosário. E mais imagens. E mais imagens. Vamos até lá. Esta pintura fala-nos de tudo aquilo que nos tem estado a dizer, do processo de miscigenação que se deu aqui muito particularmente no Algarve, em Faro, onde estamos. Nossa Senhora do Rosário a ser adorada por negros. Exatamente. Um africano a desempenhar o papel fundamental. Repare depois duas crianças pequeninas já vestidas perfeitamente à moda europeia. E depois temos um conjunto de mulheres, uma delas tem uma criança ao colo e todas elas, no fundo, estão a prestar devoção à Nossa Senhora do Rosário. Lembra-se, há bocado nós falávamos que, ao se pertencer a esta confraria, eles tinham a obrigação de rezar uma vez por semana o Rosário. Portanto, era uma forma, ao fim e ao cabo, de se integrarem através de uma prática religiosa. Portanto, é um testemunho interessantíssimo da maneira tão interessante como esta comunidade se integrou, não só em termos sociais, mas também em termos religiosos, na vida urbana da cidade. E é importante observar, o Francisco já aludiu a isso, mas aos trajes. É verdade. Não é? A personagem, então, principal usa um traje tão interessante, todo de vermelho, e repare... Rico. A riqueza, sobretudo, das mangas, da roupa das crianças? E mesmo a roupa das crianças, incluindo uma delas com um chapéu. Exatamente. Tão... O que dá conta de que provavelmente já é um homem livre. Exatamente, já é um homem livre, de certeza absoluta, é um liberto já. E falando em miscigenação, tem uma argola, o que é muito engraçado, ou seja, conserva traços culturais da sua cultura de origem, mas já completamente assimilado na maneira como se veste. Claro, incluindo calçados. Exatamente. Repare que ainda não há muito tempo uma parte delas não se calçavam, só as pessoas da cidade é que se calçavam.
Portanto, o facto de estarem calçadas no século XVIII demonstra... E este século XVIII é princípio, final? Não, é já da segunda metade do século XVIII. É sobretudo visível pelo planejamento que envolve a Nossa Senhora, já tem um dinamismo. Portanto, é uma coisa... Não sabemos quem é o autor. Não, é de autor desconhecido. Mas também ele pertencia, portanto, a uma confraria existente na Igreja de São Pedro. Portanto, está a ver? Onde estamos. Onde estamos, exato. Estão a ver? As duas confrarias, as duas freguesias urbanas, cada uma delas tinha uma confraria de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. E a minha pergunta agora é, porquê a Senhora do Rosário ser a figura da devoção dos negros? Porque, de facto, os dominicanos tiveram a iniciativa de arranjar a possibilidade de toda a gente se inscrever e criar confrarias para todos, porque havia muitas confrarias que eram elitistas, não era? Nem toda a gente se podia inscrever nelas. Nesta era uma confraria, de facto, aberta a todos, incluindo aos escravos e depois aos escravos já aforos. No fundo, todos eles tinham alma e todos eles precisavam de salvar. E isso, sob o ponto de vista ideológico, porque é disso que se trata, Exato. é altamente significativo. Não é? Que no século XVI, no século XVII, no século XVIII, com escravatura instituída, Exato. ao nível da política oficial, não se discutia, pelo menos os beneditinos não discutiam, que os escravos tinham alma. Exato, tinham alma e, de facto, acabam por ter uma vivência idêntica a qualquer outra pessoa, a qualquer outro freguês, portanto, a qualquer outro habitante da freguesia. Até na igreja da Ordem Terceira do Carmo, uma das mais ricas, seguramente uma das mais sumptuosas, se não a mais sumptuosa igreja de Faro, talvez seja a mais sumptuosa igreja de Faro, magnífica, até aqui, no século XVIII, se representaram dois santos negros. E Santa Ifigénia, aqui está ela, e Santo Elisbão. Fale-nos destes santos e da sua presença aqui. Se, de facto, já vimos e já estivemos na confraria de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos na sede de Faro, também é possível encontrar referências explícitas à religiosidade dos escravos africanos, quer na Ordem Terceira de São Francisco, através do São Benedito, ou então na Ordem Terceira do Carmo, através da Santa Ifigénia de Santo Elisbão. Quem são estes dois santos? Eles, aliás, têm dois templos na mão. São fundadores da Ordem Carmelita na Etiópia. Portanto, no fundo, eles são etíopes, mas que tiveram grande aceitação no Algarve e um pouco por todas as igrejas algarvias associadas ao culto carmelita, surgem-nos, de facto, a Santa Ifigénia e o Santo Elisbão. Portanto, era uma forma atraente de cativar os escravos africanos à religiosidade carmelita. Francisco, no século XVIII já se assinava, já havia a ideia de autor, as peças já tinham autoria, mas então em contextos religiosos era preciso ser de facto um mestre muito reconhecido para ter direito a uma assinatura. Presumo que estas duas figuras não têm, enfim, autoria conhecida. Não, a autoria normalmente para a escultura não é muito frequente, apesar de nós aqui no Algarve praticamente tudo o que nós estamos aqui a ver é feito por artistas e concebido por artistas algarvios, exceptuando o azulejo que vem de Lisboa, o resto normalmente é tudo feito por artistas. E no Algarve, e particularmente em Faro, tivemos uma grande escola de entalhadores, imaginários, de escultores, e que, de facto, foram responsáveis por muitas destas peças, apesar de nós não sabermos exatamente o autor delas, mas
seguramente que elas foram feitas. Isso não invalida, contudo, que, em alguns casos, algumas das imagens não pudessem ser importadas de Lisboa, mas isso acontece para o país inteiro. Exatamente, e em todos os países, não é? Em todos os países. Muita da estatuária, concretamente, circulava, era comprada, às vezes por catálogo. Exatamente. Às vezes por catálogo, que é uma ideia extraordinária, mas que já se passava. Facto, temos, assim. Mas aqui na Igreja do Carmo há um conjunto magnífico de imagens processionais de uma procissão muito famosa na época, que era a procissão do Triunfo, que foram feitas por um grande escultor que nós tivemos no Algarve, chamado Manuel Martins, que mesmo na época se chamava e era apelidado de escultor famoso. Não é ele que já faz isto, que ele já tinha morrido, mas são seguramente os sucessores da sua oficina. Discípulos, alunos. Sim, alunos e continuadores da sua oficina. Francisco, pois vamos entrar, segundo aprendi consigo, na Igreja de Santo António dos Capuchos, ainda no Centro Histórico de Faro. Tudo isto se passa no Centro Histórico de Faro. Segundo me explicou, um edifício do século XVII, o que estamos a ver é do século XVII, sendo que a surpresa, mais uma que aqui nos traz, está no altar-mor, que é uma intervenção já do XVIII. Século XVIII. É verdade. Vamos ver. Vamos ver. Cá estão, Francisco Lameira, mais 2 surpresas. Em rigor, mais 4 surpresas. 4 figuras... De Atlantes. Sim, mas 4 negros. 4 negros, é verdade. Apesar de estarmos numa igreja conventual, portanto, dos Capuchos da Piedade... E num arco triunfal do século XVIII... Evidente, e tem a data lá em cima, 1747... É bastante interessante encontrarmos aqui estas figuras destes atlantes de cor negra, porque de facto são raros. São muito interessantes. No fundo, eles enquadram, em termos arquitetónicos, o arco triunfal, surgem como pedestais e sustentam o céu. Portanto, fazem um enquadramento e é extremamente interessante como a figura dos negros, dos escravos africanos, está perfeitamente integrada no contexto social e religioso, de tal forma que é indiferente os atlantes serem brancos ou pretos, porque quer uns, quer outros podem suportar o céu. De resto, dá-se esta curiosidade, que já tínhamos verificado também nos pretos lampadários da Sé, que é a fisionomia não é africana. A fisionomia é de branco, não é? Portanto, a sensação que se tem é que se fazem os anjos, no caso, enfim, os atlantes, as figuras que fariam normalmente, simplesmente pintam-nas. Eu não sei se é pintado, se a madeira é diferente. Em princípio é pintado, porque a madeira aqui deveria ser a madeira de castanho proveniente da Serra de Monchique. A Serra de Monchique, devido ao seu microclima, facilitava e possibilitava muita madeira de castanho. Claro, pois tinha esta policromia que lhe dava esta tonalidade. Mas o facto de ter sido pintado negro, estas 4 figuras, ainda por cima num lugar preponderante, porque estão a sustentar todas as outras. Exatamente. Não é? Dá conta de como era absolutamente fundamental, de alguma forma, representar uma população tão significativa. Evidente, e não é relevante o realismo fisiológico. Claro. O mais importante é a representação, é a figura do negro, ainda que eles, no fundo, sejam brancos, porque as feições do nariz, das faces, do cabelo, o próprio cabelo, exatamente, é europeu, mas no fundo eles são vistos
na sua totalidade como se fossem africanos, porque não era previsto as pessoas virem aqui, verem pormenor se o cabelo era ou não era um cabelo africano. Os monges, porque é disso que se trata, Sim, isto era uma ordem... É uma ordem, embora fosse possível, em algumas cerimónias, vir aqui ter acesso público, mas isto fundamentalmente era para a comunidade conventual que aqui existia. Mas, como digo, era possível também vir aqui, em determinados dias, assistir a população, vir aqui assistir a algumas cerimónias. Mesmo para um templo de uma comunidade conventual reservada, não sei se era de clausura ou não, mas não era de clausura, mas que se reservava, a maioria das vezes, o templo para as suas próprias orações, mesmo neste caso, houve a necessidade, em Faro, no Faro do século XVIII, de representar... É de facto uma sociedade plurirracial e que é bastante interessante. O que é mesmo interessante é que essa plurirracialidade tivesse necessidade de se exprimir iconograficamente em locais tão importantes como igrejas, não é? Necessidade e aceitação. Porque Exatamente. podia ser rejeitado e não era. Aliás, é sinal de uma pluralidade ideológica.